Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje eu queria, hoje eu queria dar um abraço em todos vocês que são meus amigos. Hoje é o dia do amigo. Então, sintam-se abraçados. Eu todo dia já abraço que estou com vocês aqui, eu estou sempre abraçando vocês, não é? Mas muito bem. Nós vamos falar um tema hoje muito difícil. É um tema que eu nunca falei dessa maneira aqui. Então, eu trabalhei um pouquinho isso aí na mentoria na quarta-feira. E eu estava falando para o Estevão ontem, porque eu conheci um cara ontem grande, gordo e feio. Mas ele é lindo, cara. Ele tá com 2,10 m, você tem, cara? 2,10 m. Ele ficou assim na porta lá da Casa de Amor e Vida, da escola de psicanálise. Ninguém entrava, ninguém saía. Ninguém entrava, ninguém saía. Mas ele é um cara maravilhoso, tem um coração maravilhoso. Mas vocês estão sempre aqui no meu coração, viu? Tem amigos aí de longa data, tem amigos mais novos. Nós, como foi falado aí, nós somos todos irmãos, né? Hoje eu tive tu para falar um pouquinho sobre uma coisa importante. E eu queria falar de uma coisa para vocês. Numa passagem de Jesus, que eu daqui a pouco vou trabalhar ela, quando ele cura um paralítico, ele diz assim, está em Lucas, não é? Ele diz assim, os teus pecados estão perdoados. Mas ele era cercado de fariseus, e os fariseus eram rabinos, a maior parte deles. Como você ousa perdoar pecados? Só Deus faz isso. Mas, tá bom, você não quer que eu fale que os pecados estão perdoados? Ele disse assim, levanta-te e anda. Então, a minha pergunta para vocês: Jesus pode perdoar pecados? Não, não. Aí você, mas como então ele falou que pode perdoar? Santo Agostinho diz que o evangelho não pode ser interpretado pela lei da morte. Jesus falou sobre isso. Então, eu vou começar a mostrar coisas importantes. Eu vou ficar um pouco de pé, tá? Hoje eu estou assim, um pouco emocionado, porque fiz uma comunhão muito grande comigo, internamente comigo mesmo, né? Fiz um trabalho de autoencontro muito grande e me fez muito bem. Então, a minha espiritualidade brota um pouco mais nesse processo. Então, olha aqui, ó. Eu estou falando de Deus. E quando eu falo de Deus, eu não tenho como definir Deus. Eu não tenho como definir Deus. Não queira definir Deus, porque nós não temos cérebro para isso. Nós não temos estrutura. Mas nós podemos sentir Deus em nós, essa regência dele. E como ele é tudo infinito, todo amor emana dele. Deus, então, é o amor infinito. Então, minha primeira pergunta: esse amor infinito julga alguém? Não. Esse amor infinito não julga ninguém, porque ele sabe que nós somos filhos num processo de evolução constante. Esse amor infinito não idealiza filhos perfeitos. Ele sabe que através das imperfeições nós vamos evoluir. Esse amor infinito
Não é para ser temido. Não, Deus não quer que você tema. Deus não é carrasco, ele não pune. Muitas coisas no Velho Testamento são mal interpretadas, que são interpretadas pela letra morta. Muita gente teme a Deus. Eu não temo a Deus. Eu amo o prazer de amar meu pai. Eu amo o prazer de aceitar a regência dele sobre minha vida. Se eu estou triste, eu me entrego a ele. Se eu sinto solidão, eu me entrego a ele. E toda vez que eu me entrego a ele, eu sinto paz. Foi o que aconteceu comigo hoje. Hoje tive um dia de muita meditação. Então, esse Pai Celestial, ele criou leis perfeitas. E essas leis são universais, valem em qualquer campo do universo. O nosso Cristo aqui é um Cristo evoluído para nós. Mas tem Cristos muito mais evoluídos que ele. Isso se sabe. Ele faz parte de uma pleia de espíritos muito evoluídos. Mas todos nós seremos o que ele foi aqui. Vós sois deuses. O que eu faço, vós podereis fazer mais. Ele deu um sentido de evolução. Então, Deus, embaixo desse amor infinito, tem duas grandes leis, pelo amor de Deus, por amor a Ele. Abre a sua cabeça. A primeira lei, essa aqui, é o respeito que Ele tem por nós. Você quer matar? Mata, mas tem consequências. Você quer abandonar? Abandona, mas tem consequências. Você quer fazer mal ao outro? Pode fazer. Você quer só pensar em você? Pode, mas tudo tem consequências. Quando é que essas consequências vão ser boas? Quando esse livre-arbítrio estiver conforme a outra lei chamada do amor, que vem sendo falada há muito tempo. Faça o outro que você gostaria que ele lhe fizesse, ou não faça o que você não gostaria que ele lhe fizesse. Esta lei rege o nosso livre-arbítrio. Ela não impede o livre-arbítrio, mas ela está sobre nós. Quando eu descobri essa lei na minha vida, essa regência, a minha vida começou a mudar. A maior parte da humanidade não sabe dessa regência. E tem uma coisa muito interessante. Tudo que você semear de acordo com essa lei, você colhe paz, felicidade. Mas tudo que você semear que fere, que magoa, que destrói, te faz insensível, tem consequências. A semeadura é optativa, mas a colheita é obrigatória. Se você semear, colhe. Semeou ilusão, colhe sofrimento. Porque a ilusão vai fazer mal a você e vai fazer mal aos outros. Semeou amor, colhe paz. Eu já falei 100 vezes. O amor começa no outro, não começa em você. Se eu amo o outro, se eu me preocupo com o outro, se eu ajudo o outro, se a minha felicidade é ver o outro feliz, e eu faço alguma coisa para fazê-lo feliz, eu sinto paz. Mas se eu trato mal o outro, com a cara feia, com a agressão, com a traição, com outras da vida aí, você sente angústia. Porque quando eu não amo o outro, eu não me amo. Isso é inexorável com essa lei. Mas ele te dá liberdade de seguir o caminho. Ou você vai pela porta larga, se afastando dessa lei do amor, buscando uma felicidade fora de você, porque quando você busca a felicidade fora de você, vai ter um momento que você vai se aborrecer. E aí você fere, ou é ferida. Então, essas duas leis são leis maiores que Deus nos criou para que nós cumpríssemos.
Se a gente entender isso, entendeu? Mas embaixo tem um vértice, esse triângulo é invertido. 1, livre-arbítrio. 2, lei do amor. 3, lei de causa e o quê? Efeito. Todo efeito tem uma causa. Um câncer tem uma causa. Um abandono tem uma causa. Uma cara feia tem uma causa. Só que tem que essa lei de causa e efeito é inexorável, porque ela é a justiça de Deus que se faz através dela. Nós já discutimos aqui que a justiça dos homens pune. Pune. Matou, vai ser preso. Alguns. Outros não. Roubou, vai ser preso. Muito bem. Essa lei de causa e efeito é inexorável. Se afastou dessa lei, sofre. Semeia vento, colhe tempestade. Semeia uma brisa, colhe paz. Então, nós temos que entender que essa lei do causa e efeito, ela estabelece a parte final da nossa fé. Eu acredito nessa regência. Eu aceito essa regência. E se eu aceito essa regência da lei do amor, eu confio que essa lei aqui é inexorável. Nós estamos hoje, todos nós, colhendo coisas erradas que fizemos antes. Mas, Wilson, o que tem a ver isso quando Jesus disse: estão perdoados o seu pecado? Calma que você vai ver. Então, hoje o tema de tu foi esse aqui. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Serão fartos. Fome e sede são carências básicas. Eu tenho fome e sede de justiça. E olha, hoje quando eu estava falando lá em Itu, me veio na coisa a última ceia de Jesus. A última ceia de Jesus, ele pega um pão e parte o pão. Diz assim: isso é meu corpo. Comam isso em minha lembrança. O pão era o corpo dele. Pega um vinho, coloca, bebe, bebam isso. Isso é meu sangue. Bebam isso em minha lembrança. Aí, eu já tive lá 4 padres ou 5 na escola, todos eles eu perguntei isso, eles não sabiam me explicar. Pastor também de 4. Não sabe explicar isso. O pão é um conjunto de cereais, de ovo, de farinha. O corpo de Jesus não é comer a carne dele. O corpo de Jesus é a doutrina dele. Olha só que coisa interessante. O corpo de Jesus, ó, é o corpo do cristianismo. Bateram na tua face direita, oferece a outra. Se alguém te exige andar uma légua, ande a légua que ele pediu, ande 2. Perdoai 70 vezes 7. Ele diz assim, porque quando eu misturo os cereais com a farinha, com os ovos, na proporção correta, eu jogo um fermento ali. E esse fermento faz assim, ó, leveda aquilo tudo, aquilo cresce. O corpo de Jesus é a doutrina, é o corpo dos ensinos dele. Ele trabalhava com uma linguagem figurada. Isso é Santo Agostinho, gente. O maior teólogo da humanidade. Nós precisamos, eu tenho fome de comer este corpo do Cristo. Eu tenho fome de fermentar esses conhecimentos com o meu amor. Para que isso cresça no meu coração e no coração de vocês. Eu tenho sede. Beba isso, esse é meu sangue. Quando o pão entra no organismo, ele vai ser digerido e ele produz o sangue. Este corpo doutrinário, ele vai produzir o sangue. Eu tenho sede de beber
esse sangue de Jesus, o amor que ele me ensinou. Que na digestão, olha o símbolo que ele colocou, vai produzir o meu sangue. Beber o sangue de Jesus é amar como ele nos amou. É amar o próximo como ele nos amou. Isso é beber o sangue do Cristo. Será que vocês entendem isto? Mas olha o que Jesus diz. Vocês serão fartos. Eu tenho fome e sede de justiça. E o que é essa justiça? Essa justiça vai ser exercida porque a justiça de Deus não me pune, me reeduca. Um câncer me reeduca ou não? Sim. Que o câncer te faz olhar para a tua fragilidade. Uma enfermidade me reeduca. Eu tenho fome dos ensinamentos de Jesus. Eu tenho sede de amar como ele me amou. Porque a justiça de Deus vai me dar fartura. Você sabe o que é essa fartura? São as oportunidades de nós amarmos sem sermos amados. Vocês acham que essa sociedade as pessoas amam? As pessoas amam os ganhos que o outro pode dar. E aí daquele que ama os ganhos vai perder. É só uma questão de tempo. Porque essa lei de causa e efeito nos reeduca. Olha que nós vamos ver isto hoje aqui no Evangelho de Jesus. Hoje eu vou trabalhar em Lucas. E vocês vão ver 4 milagres de Jesus, 4 curas. E vocês vão entender essas 4 curas que são completamente diferentes. E vocês vão entender o que é perdoar os pecados. Então, aqui, Estevão, nós seremos fartos de oportunidade de amarmos uns aos outros. A cara feia do outro me dá a oportunidade de eu amar. O egoísmo do outro me dá a oportunidade de eu amá-lo. O abandono do outro. Eu me senti abandonado, não quero mais isso. Eu entendo que ele não sabe aquilo que faz. Porque hoje as pessoas não sabem o que fazem. As pessoas estão perdidas na porta larga da ilusão. Mas essa lei do amor é inexorável. Pode entrar na porta da ilusão. Pode entrar na porta dos seus desejos. Mas se prejudicar a você ou o outro, tem consequências. Então, eu entendo que eu estou vivendo com uma fartura de oportunidades. Eu tenho certeza que cada um de vocês essa semana teve a oportunidade de amar. Eu tive. Essa semana eu tive que renunciar a coisas que eu não queria renunciar. Essa semana eu tive que renunciar coisas que não tinham cabimento dentro de mim. Que não tinham como realizar aquilo, porque os nossos sonhos nos jogam uma porta muito larga. E eu não quero fazer ninguém sofrer no meu coração, de jeito nenhum. A gente tem que viver naquilo que as oportunidades estão nos dando. Mas toda oportunidade de aproximação, de mútuo conhecimento, de relação de casamento, de amizade, são grandes oportunidades de nós praticarmos essa lei do amor aqui. Vocês compreenderam isso aqui? Isso aqui é inexorável. Quer você, eu sou evangélico, não concordo. Não tem importância. Aguarda. Eu sou espírita, não é bem assim. Não tem importância. Eu não estou preocupado com religião. Eu estou preocupado que vocês entendam que aqui estão as 2 maiores leis. Mas aqui está todo o processo da reeducação. Se nós estamos passando por dificuldade hoje, a responsabilidade é nossa. Se nós estamos envelhecendo e não sabemos envelhecer, a responsabilidade não é do envelhecimento, são das minhas ilusões. Se eu estou sozinho, sem ninguém, a responsabilidade é minha. Porque isso aqui é uma grande escola. Só tem que a gente acha que está aqui é turismo. A gente acha que está aqui para surfar na porta larga das ilusões. Não, senhor. Nós estamos aqui para aprender a amar.
Quer vocês queiram ou não queiram. Livre-arbítrio, faça o que você quiser. Se afastou disso aqui, a lei de causa e efeito te pega. Amou, entrou aqui, você vai ter paz. Então, não esqueça desse triângulozinho. Isso aqui é inexorável na vida de cada um de nós. Ah, meu marido me abandonou, me deixou em dificuldade. A responsabilidade é sua. Se não é dessa existência, é na anterior. Nós estamos semeando e colhendo. Então eu vou fazer uma pergunta. Primeira que eu vou fazer hoje aqui. Aliás, eu não quero que ninguém me responda, não. Eu vou fazer e vou responder. Quem aqui está colhendo? Todos nós. Mas quem aqui também continua semeando? Todos nós. O que nós temos que cortar é a semeadura das coisas ruins. Nós temos que cortar a semeadura do orgulho, a semeadura da ofendibilidade, a semeadura do egoísmo, a semeadura da maldade nos nossos corações. Nós somos maldosos com o sofrimento do outro. A gente usa o sistema racional. A gente não chora, a gente não se emociona com o sofrimento dos outros. Infelizmente. Então nós continuamos semeando. Mas tudo que se semeia vai ser colhido. Então nós estamos, ao mesmo tempo, colhendo coisas do pretérito, como estamos colhendo coisas do presente vivido aqui, como estamos semeando mais coisas para esse processo todo. Então, eu começo então a mostrar uma coisinha aqui para vocês. Mas como é que Jesus perdoava? Os teus pecados estão perdoados. Jesus não perdoava na medida que a gente julga. Não. A semeadura é optativa, já falei, mas a colheita é sempre obrigatória. Estamos colhendo aqui hoje o que fomos ontem. Então, a colheita, olha só, eu vou mostrar para vocês aqui que vai ficar muito fácil de vocês entenderem. A colheita do mal que fizermos pode ser atenuada. Ela pode ser agravada. Ela pode ser adiada. Ela pode ser quitada. Mas presta atenção. Isto aqui, vocês vão entender. Aí vocês vão entender o que é perdoar. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Essa colheita do mal é sempre parcelada. Não entendi? Eu vou explicar. Porque se Deus não fosse amor infinito, cobrasse tudo de uma vez, todos nós que estamos aqui estamos tudo assim, ó. Nós recebemos parcelamento. Matamos, cortamos braços, destruímos pessoas lá nos antanhos da nossa evolução. Parcela. Parcela em suaves existências. Quantas? Não sei. Ele não quer nos punir, gente. Ele quer que nós evoluamos pela lei do amor. Então não tem aqui, nesse planeta, que não tenha dívidas parceladas. Isto aqui é obrigatório. Porque senão todos seríamos monstros. Vai ser parcelado. Você imagine um irmão nosso que foi chamado aí na Segunda Guerra Mundial de um monstro. Quero dizer o nome dele. Ele foi responsável por mais de 80 milhões de mortes. Não tem como cobrar de uma vez daquilo. Suaves prestações. Aliás, eu tenho falado para vocês. Quem não aproveitar essa ultimazinha que está aqui, não volta para cá, não. E se for para um planetinha inferior, na Pedra Lascada,
Vai ter pressionamento, viu? Ao longo prazo. Tem seres que hoje evoluíram aqui, que ficaram 8.000 anos degradados aqui. Eu devo ser um desses. Ainda não tomei jeito ainda. Talvez eu seja degradado para o próximo. Eu não quero mais ser degradado por um planeta na Pedra Lascada. Porque isso não é punição, não. Isso é oportunidade de evolução. Porque toda a frequência do planeta vai subir para uma fase melhor, de amor regenerativo, que é o amor incondicional. Quem não se enquadrar vai ter que ir para outro canto. É um problema de afinidades. Aí eu não estou falando de religião, não. Hein? Isso é crença. Lá, os profetas já se falava disso. Então, eu tenho que entender que é sempre parcelado. Então, eu vou fazer uma pergunta. Deus parcela. Mas quando é que essa dívida vai ser atenuada? Como vai ser atenuada? Vamos lá. O que é atenuada? Eu dou um exemplo para vocês. Um exemplo está num livro do Chico Xavier. Muito interessante. Era um rapaz que era muito bondoso, ele era muito caridoso, ele era muito bondoso, cuidava das crianças, agregava crianças, tinha adotado crianças, além dos filhos dele. Ele era uma caridade naquele processo. E nos parcelamentos, ele mesmo escolheu, num parcelamento, que ele perdesse um dos braços, para que ele sentisse qual era a dificuldade de não ter um braço. E ele escolheu o braço direito, para que ele sentisse o que ele fez, porque o prazer dele, como guerreiro, era cortar os braços daquele que ele vencia em combate. Ele era um monstrinho, ele cortava os braços. Isso lá em Antônio. E aí o que acontece é que ele era um gráfico, ele era um operador gráfico. E máquinas gráficas têm peças móveis, tem cilindros que giram. E ele deu uma bobeira, ele era um cara experiente, e a mão dele entrou dentro de um cilindro daquele e esmagou. Ele puxou. Quando ele puxou, ele deixou 2 dedos. 2 dedos. Ele era um cara espírita. Ele era dirigente de uma casa espírita. Lá tinha orfanato, tinha albergue para gente que dormia na rua. E ele era um cara que estava cuidando dessas coisas todas. E ele ficou revoltado, porque nós ficamos revoltados. Como eu amo tanto os mendigos, amo tanto as crianças, eu sou dirigente aqui da casa espírita, perdi os 2 dedos. Ele ficou revoltado. E quando ele volta para a primeira grande reunião, um dos mentores se manifesta e diz: você está revoltado, é? Mas não era para ficar, não. Porque a previsão era você perder o braço direito todo. Porque você era para ser levado lá para dentro desse cilindro. Você só perdeu 2 dedos. Então eu pergunto, um câncer pode ser atenuado? Sim ou não? Sim ou não? Creio que sim, creio que sim. Pode. Pode ser atenuado. Mas eu pergunto, pode ser agravado? Também. Então não brinque com a lei do amor. Não brinque com a lei de causa e efeito. É sempre parcelado os nossos débitos. Mas pode ser atenuado. Pode ser agravado? E vou avisar. Se está agravando, e vamos entender 2 coisas que eu já falei aqui. Vamos entender o que é a lei do karma, que é uma lei que os orientais pregam para a lei de causa e efeito. Para a lei do karma,
Karma é a colheita de todo o mal que você fez. Isso é a lei lá do Oriente. Não está errado. Mas a lei de causa e efeito, ela é diferente. Se você semeia o bem, você colhe paz. Vocês entendem? Mas se você semeia o mal, vira karma. Ela é uma lei mais ampla, ela é muito mais justa, ela é muito mais educadora, porque quando a gente ama, mesmo sem ser amado, quando a gente ama, não esperando nada do outro, a gente sente aquela paz. Mas se nós não amarmos, se nós ficarmos narcisos, só pensando em nós, egoístas, buscando uma compensação dos nossos problemas interiores, através do corpo, do intelecto, do conhecimento material, isso pode ser agravado, porque a gente vai fazer mal a muita gente. Mas pode ser adiada? Essa parcela pode ser adiada? Pode! Adiado! Como? Por quê? Adiado para que você possa, nesse ínterim, demonstrar amor e atenuar. Ou até quitar. Porque a lei de causa e efeito não quer nos punir. Ela quer nos reeducar. Então não tem nada errado na minha vida nem na vida de vocês. O que nós precisamos é encarar a realidade, dizer assim, o que eu estou fazendo com as minhas oportunidades? Porque a oportunidade é a maior bênção, é a maior graça de Deus. E a gente tem que entender isto. Eu vou mostrar nos milagres de Jesus e vocês vão ver. Vocês vão ver coisas interessantes. Muito interessantes nesse parcelamento aqui, ó. Porque tem doenças muito graves, mas tem doenças que não são graves. Uma gripe, por exemplo. Então, isso pode ser quitado, isso pode ser atenuado, pode ser agravado, mas pode ser adiado. Então, a primeira coisa que eu vou dizer, os teus pecados estão perdoados. Jesus não tinha esse poder, nem Deus. Porque ele não... Você imagine o criador de uma lei, para quem é advogado sabe disso, ele não pode criar uma exceção naquela lei. Lei é lei, dura lex sed lex. Ela vai se cumprir. Então Jesus não poderia, nem Deus, eliminar o processo reeducativo, porque se ele fizesse isso, ele estabeleceria privilégios. Ele estabelece a visão para que o cara tenha oportunidade nesse adiamento dele conseguir construir alguma coisa para atenuar ou até para quitar aquilo lá. Eu vi uma passagem de Emmanuel, ele dizendo, Fernanda, uma coisa muito interessante, que mais de 90% das curas de Jesus, de cegos, de pessoas que não andavam, voltaram a ter a doença. Porque agravaram, mantiveram o orgulho, a ofendibilidade, o egoísmo. A lei de causa e efeito. Manteve o parcelamento, mas eliminou o adiamento do processo. Vocês entenderam o que eu estou explicando? Então vamos lá. Peguei aqui o Evangelho, ó, de Lucas. Eu vou ler aqui o primeiro. Ó, a cura de um leproso. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à presença um leproso, coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrou-se com o rosto no chão e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E ele, Jesus estendendo a mão, tocou, dizendo: Eu quero. Fica limpo. No mesmo instante desapareceu a lepra. Lucas, capítulo 5, versículo de 12 a 16.
Ok? Vou fazer uma pergunta. Jesus perdoou ou Jesus adiou? Adiou. Mas o que foi que ele demonstrou? Humildade. Ele não disse, me cura! Ele disse, se quiseres. Ele se ajoelhou, ó, ele desceu pela humildade e subiu pelo amor, pela confiança. Subiu pela confiança, que é a coisa mais difícil para nós. É confiar que está tudo certo. Não tem nada errado. Tudo está fazendo a gente pessoas melhores. Então, eu vos pergunto, por quê? Porque ele demonstrou humildade. Então, qual é a probabilidade desse leproso voltar a ter lepra? Se aquilo foi, na realidade, um processo de amor, de acolhimento, de confiança, de fé, a tua fé te curou. Porque a confiança, a fé não existe fé sem amor e não existe amor que não tenha fé. Então, hoje eu sou regido pela confiança que não tem nada errado na minha vida hoje. Nada. E Deus não vai me dar segundo os meus desejos. Porque senão seria um caos na minha vida e na vida dos outros. Não é por aí. As coisas têm que vir no seu devido tempo, no seu devido momento. Não é segundo a nossa vontade. Segundo a vontade dele, naquele processo. Vocês entenderam aqui? Um adiamento? Mas olha só. O adiamento é feito com que objetivo? Como? Para que a pessoa tenha a oportunidade de amar. Ela é atenuada, a colheita é como? Quando a pessoa amou. O cara amou, perdeu só 2 dedos. Podia ter sido quitado, mas não foi. Mas adiado foi. Você pode ter certeza que adiado foi. Não tem ninguém nesse planeta que não tenha no parcelamento. Eu não sei como é que se fala nas dívidas, o que é esse adiamento. Você está com uma dívida e diz, ó, me dá um prazo aí de 12 meses para eu poder começar a pagar isso. Eu já fiz isso na minha vida. Eu devia um aluguel, eu tinha perdido emprego, um aluguel de uma lojinha que eu tinha. E cheguei pro cara e falei, ó, meu amigo, me dá aí 6 meses para arranjar um emprego, poder te pagar. Ele me deu 6 meses. Enganchou. Depois de 6 meses, eu cheguei para ele, ó, não arranjei emprego ainda, me dá mais 2. Aí ele me deu mais 2. Depois eu fui lá e quitei. Então, você tem que entender que adiamento é um processo de hoje dos homens. Mas Deus está sempre adiando a colheita. A colheita. Agora, não é fácil colher. Não é fácil. Tem outro caso muito interessante de colheita, que era uma pessoa muito colada no Chico Xavier. Está na biografia dele isso. Era um cara muito bom. E ele era um contador. E naquela época não tinha computador. Tudo era escriturado à mão. Os livros eram manuais. Os documentos eram todos arquivados em pasta por cliente. E assaltaram à noite, entraram, arrombaram a casa onde tinha lá a contabilidade dele, roubaram o que tinha que roubar, roubaram rádio, roubaram não sei o quê. E aí, na hora que os caras estavam saindo, falaram, não vamos só roubar, não. Vamos rasgar essa merda toda aqui. Pegaram aquilo, jogaram para o alto, rasgaram folhas, fizeram uma miscelânea lá danada. E quando ele chega à noite para encontrar o Chico, ele contou. Então, quem presenciou, o Chico só ficou assim. Ele ficou uns 5 minutos calado, com os olhos fechados. Ele só falou uma coisa pro cara. Meu filho, é tão bom a gente colher, né, meu filho? Agradeça. Não se revolte, não. Você está colhendo porque você fez coisa muito pior. Quem é que está se fazendo de vítima? Só eu? Quem é que está com chupeta na boca? Só eu?
Ah, tem uma pessoa querida aí que levantou o dedo. Não se faça de vítima, não. Todos nós estamos colhendo ou não estamos? Mas aqui não tem mais campo para revolta, não. Porque se revoltar, vai gravar. Foi o que aquele cara, o gráfico, fez. Foi o que o cara, amigo do Chico, fez. Ele falou assim, não, meu filho. O Chico só falou assim, é tão bom a gente colher e ter resignação, né? Resignação é um dos exercícios do amar mesmo não gostando. A resignação é a paciência nas situações muito graves. Paciência nas situações graves. Morreu alguém. Resignação. Alguém te abandonou. Resignação. Deixa ele seguir a vida dele. Segue a sua. Então, nós temos que entender que nesse primeiro exemplo, a humildade fez o quê? Pegou aquela parcela da lepra e adiou. Pela demonstração de humildade e de fé dele. Quem está vendo The Chosen tem uma cena fantástica de um tribuno, um centurião. Ele tinha sido recém-nomeado vice-governador de toda a região da Palestina. E ele era muito caridoso. E ele vai pedir para Cristo, a Jesus, a cura de um servo dele. E foi tão interessante no The Chosen, a cena, que ele vai procurar Jesus, ele se ajoelha, ele era o governador da Palestina inteira. Ele se ajoelha na frente de Jesus, diz, eu não sou digno que entreis na minha casa, porque Jesus disse que ia lá. Ele disse, não, eu não sou digno que entreis em minha casa. Dizei uma palavra que o meu servo vai ser salvo. E, na verdade, esse servo era um filho bastardo que ele tinha. Que ele transou com uma empregada e tal. Então, ele não podia assumir aquilo pela lei romana. Mas Jesus disse que se faça segundo a tua fé. O que Jesus fez? A criança, então, ficou curada por uma intercessão. Quando nós temos mérito, a graça de Deus, a bênção de Deus cai sobre nós, não precisa nem pedir. Não precisa pedir. Eu posso anotar todas as bênçãos que Deus me deu. Todas as pessoas que quiserem me fazer mal, não conseguiram. Conseguiram momentaneamente, mas depois não conseguiram mais. As bênçãos de Deus, elas caem sobre quem é, porque ela vai sobre justos e injustos. Se você é justo, não precisa de intercessão de ninguém. Ninguém precisa pedir para você. Você vai ser suprido. Você vai ter atenuado o seu processo. Ou até quitado esse processo. Mas aquele que está caído no chão lá, aquele que ama, aquele que detém a bênção, ele intercede por aquele que está caído. Ele pega, leva para um hospital, dá um banho, arranja uma roupa, alimenta ele. Então, a nossa função é amar aquele que está perdido, não aquele que já é feliz no processo da vida. Então, a intercessão da maior autoridade romana se ajoelhando na frente de Jesus, pedindo por um servo, foi muito amor. Na mesma hora, Jesus, se faça segundo a tua fé. Intercessão. Quer ver outra intercessão? Quer ver um outro? Cura. Esse do tribuno, eu não sei em qual evangelho, mas está num deles aí. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Lucas 17, é longo, até o 26. É nesse aqui que aparece os teus pecados estão perdoados. E aí disseram assim, mas como os teus pecados estão perdoados? Quem é você para... Não, então faz o seguinte, levanta-te e anda. Levanta-te e sai da horizontal dos teus erros e vai para a vertical da tua evolução. Anda e não erre mais, porque se tu errar de novo,
vai ser agravado o seu processo. Então, nós estamos sempre caindo e levantando. Então, para ele dizer os teus pecados estão perdoados, que era adiamento, ou levanta-te e anda, para ele era a mesma coisa. Porque o adiamento é só para quem tem essa capacidade. Jesus tinha essa capacidade, Deus tinha essa capacidade. Outros seres evoluídos têm essa capacidade, eu não tenho. Então, na verdade, eu posso fazer uma intercessão. Eu já conversei isso com o Maciel, que gosta muito de orar pelos que sofrem. A intercessão de pessoas unidas em benefício de uma criança ou de uma coisa muda esse perfil. Muda. Meu neto, Gael, estava numa UTI há 20 e poucos dias com um problema pulmonar. Nasceu, foi direto para a UTI. Estava morre e não morre, morre e não morre. Eu não podia, tinha um compromisso de trabalho. E nós estávamos fazendo uma oração às quartas-feiras lá na escola, por ele. Eu juntava todos os funcionários, todo mundo orava por ele. Naquele dia eu não pude. Eu pedi para a Marcinha fazer essa oração. E ela fez. Eu estava no trabalho, meu filho tinha ligado de manhã, Fábio, e disse assim, pai, eu não sei se ele vai resistir. Quando deu 4 horas da tarde, acho que eles se reuniram às 3, a melhora dele foi tão absurda que a pediatra disse, não sei o que aconteceu. Não sei. Vocês têm que acreditar no poder da oração. Porque a oração é uma intercessão perante a Deus que adia, atenua aquele problema. Que parcelado já está. Então, nós podemos interceder. E essa cura do paralítico é o seguinte, Jesus estava em Cafarnaum, aquela multidão, ele entrou numa casa, e a multidão entrou naquela casa e não tinha espaço. E amigos, não devia ser um, devia ser vários amigos, levavam um paralítico numa cadeira. Mas não dava para chegar perto de Jesus. O que eles fazem? Eles subiram no telhado com cordas, puxaram, olha, puxar um homem numa cadeira, não é um homem só que puxou. Eram vários amigos que puxaram ele. Abriram o telhado, aqui está descrito. E desceram ele em cima de Jesus. E quando ele desceu, eles pediram para ele e pediram para que ele fosse curado. O paralítico não falou nada. Nada. O paralítico não falou nada. Os amigos pediram. Então eu pergunto, Jesus, a lei do amor já tinha parcelado. A lei de causa e efeito já tinha parcelado. Mas a intercessão atenua. Então, ele diz, levanta-te e anda. Já que eu não posso falar que queriam entregar ele no Sinédrio, houve uma atenuação. Então, nossas orações por aqueles que não nos amam é a melhor coisa que vocês podem fazer na vida. Orem pelos inimigos de vocês. Ore para ex-marido, ore para ex-mulher, para ex-companheira e deseje o melhor que você puder para essa pessoa. Não queira mal aquele que te fez mal. Porque você vai colher muito mais se você fizer uma coisa dessa. Queira bem aquele que te quer mal. Porque isto vai ajudá-lo a se tornar uma pessoa melhor. Essa intercessão é ouvida. Tudo que nós pedimos com muito amor vai bater no coração de Jesus. Ele é onipresente, gente. Ele é onisciente. Não pense que não é. É. Ele sabe tudo que nós estamos passando. Então é muito importante nós termos a fé, nós acreditarmos num processo desse. Aqui está outro processo de intercessão. Então, a justiça de Deus pode nos dar um adiamento daquele processo. Adiou. Mas levanta-te e anda. Ó, levante-te, sai da horizontal dos teus erros, sai da horizontal do teu orgulho, da tua ofendibilidade e anda. Porque para que coisa pior não te aconteça. Ele sempre falava isso.
Então nós temos que entender que Jesus, quando dizia, os teus pecados estão perdoados, para ele tanto faz. Levanta-te e anda, era a mesma coisa. Ele estava dando um adiamento naquele parcelamento. Mas não quer dizer que aquele cara, porque se aquele cara naquele ínterim começar a amar, ele vai se atenuar. Mas se ele voltar a ser orgulhoso e fazer mal aos outros, vai ser agravado. A doença vai voltar. Gente, pelo amor de Deus, eu já curei no consultório, eu não curei, a pessoa se curou, por doenças autoimunes, uma mulher que tinha 3 meses de vida. O dermato dizia assim, Wilson, não vai viver mais 3 meses. Está com um fundamento craniano. Eu falei, filha, isso foi produzido por culpa. Fui explicando, Eu falei, o que te fez se autopunir desse jeito? Eu encontrei coisas gravíssimas que ela nunca falou para ninguém, que ela fez. Mas ali, eu dei absolvição. Aborto. Traição de marido. Aborto. Deus não está condenando. E eu ali orei com ela. Eu orei junto com ela. Eu pedi que Deus atenuasse aquilo. Que Cristo atenuasse. O dermato liga para mim e disse, Wilson, o que aconteceu? A doença autoimune praticamente desapareceu. Vocês estão entendendo? A nossa responsabilidade? Não queira mal que ele fez mal. Eu tenho falado isso para vocês sempre. Mas nós podemos quitar esse parcelamento. Para nos tornarmos espíritos puros, nós vamos ter que quitar tudo. E não é fácil quitar tudo isso aqui, não. Vocês estão compreendendo? Agora eu quero ver se vocês entendem essa. A cura da sogra de Pedro. A cura da sogra de Pedro. Olha só. Deixando ele à sinagoga com seus discípulos, eles foram para a casa de Simão Pedro. Simão Pedro disse, vamos lá na casa da minha sogra. E quando chegaram, ela estava com muita febre, deitada numa cama. Muita febre. Ela não pediu nada. Ela era amor. Ela era muito bondosa, muito caridosa. Jesus olhou para ela, botou a mão na cabeça dela e disse assim, vai embora, febre. Foi. Ela levantou, boa. Sabe a primeira coisa que ela foi fazer? Aqui. Jesus repreendeu a febre. Vai embora. Ela levantou e passou a servir todos eles. Servir. Eu pergunto, ela pediu? Não. Era uma coisa não grave. Mas Jesus já adiou? Ou Jesus quitou? Pelo amor que ela demonstrava. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O amor cobre uma multidão de pecados. Pode anotar aí, dona Tânia. O amor cobre uma multidão de pecados. Está aqui, ó, outra cura, onde a pessoa não pediu nada, mas tinha mérito. Mas tem uma cura de um endemoniado. Olha, agora vocês vão ver um agravamento. Jesus vinha com os discípulos e passando perto de um cemitério, saiu um rapaz todo endemoniado, espumando, agressivo. Não falava nada, ele só grunhia. Jesus olhou para o rapaz e disse assim, sai daí, espírito imundo. O magnetismo dele tirou. O rapaz acordou. Ele disse assim, vai para sua casa, cuide da sua casa, para que isso não volte a acontecer. O rapaz foi para casa. Pintou a casa, acertou as telhas do telhado lá, botou umas telhas novas, arrumou os móveis, varreu tudo, arrumou a casa. O rapaz foi buscar o profundo ou o superficial? Superficial? Mas continuou orgulhoso. Continuou orgulhoso, soberbo, o bom, o superior. E aí o demôniozinho diz assim, olha lá, ele está me chamando pelo orgulho dele.
Olha, ele está me chamando pelo egoísmo. Agora ninguém pode me deixar aqui porque ele está me chamando. E ele volta com mais 7 demônios. Aliás, eu queria falar para vocês que eu estou vendendo camas mais largas. Porque os demônios estão mandando e-mail para mim. Avisa aquele pessoal da Amor e Vida que isso é quebra dos direitos humanos. Tem demônios que estão dormindo ao lado de vocês na cama. Mas a cama não dá para todos. Então tem demônio dormindo no chão. Então eles estão reivindicando uma cama mais larga. Eu vou vender essa cama para vocês. Eu vou fazer parcelamento também. Eu fiz uma sociedade com o Estevão. Nós vamos ganhar uma grana aí, porque os demônios estão reclamando. Aí sabe o que acontece? 7 voltam com aquele ali. 8 voltaram a internar com o homem e ele piorou muito mais. Houve um agravamento? Sim. Sim ou não? Parcelamento já tinha. Ele deu uma atenuada. Mas o indivíduo continua orgulhoso. Quem já viu isso aí? Quem já viu pessoas que ganham posições, ganham cargo, ganham conhecimento, ficam orgulhosos? Com o nariz lá em cima, achando o rei da cocada preta? E as empresas estão cheias disso. Vai ser agravado. Porque continua semeando porcaria. Então tá aqui. Ele não pediu nada, ele não podia nem pedir. Mas Jesus disse, vai lá e cuida da tua casa. Olha, qual é a minha casa aqui, ó? Olha a minha casa, qual é? Aqui, ó. Aqui é a minha casa, é a minha mente. E nós estamos cuidando dessa mente? Estou cheio de mágoas. Estou cheio de egoísmo. Estou me sentindo melhor que os outros. Estou buscando superioridade sobre os outros. Está semeando, meu filho. Está semeando. Vai colher a curto, vai colher a médio e vai colher a longo prazo. Ou acha que alguém está fora dessa lei aí? Eu estou colhendo. Legal. Eu e vocês estamos colhendo. Não reclama de nada. Não queira mal o outro. Eu tenho falado para pessoas que eu gosto muito a isso. Para de querer mal para o outro. Tem gente... Para quem já ouviu falar isso aí? Levanta o dedinho aí, só vou ver. Quem é que eu já falei? Ó, 1, 2, que mais lá? 3. Não queira mal quem te quer mal. Ninguém te abandona. Você que se sente abandonado. Ninguém te trai, é você que se sente traído. Quando é que a gente vai acordar para a vida, hein? Quem é que vai fazer vocês felizes, gente? Aí diz, sou eu. Mas será que tu acredita nisso? Tá aqui, ó. Agravamento. Cura de um endemoniado. Então, a gente tem que entender isso. O leproso, humildade. Ele deu adiamento. Deu adiamento. Tá? O paralítico, intercessão de outro. Deu adiamento. O romano que pediu pelo servo, não sou digno que entreis em minha casa, uma palavra sua vai curar. Isso aí é um monstro de fé. Deu adiamento. Então, eu vou fazer uma pergunta. Jesus perdoava pecados? Ou ele adiava? Quem quer falar o que entendeu? Seu anjo, você teve um adiamento. Você sabe disso. Você sabe, né? Não teve um adiamento? Naquela cirurgiazinha que você fez? Então agora você está no caminho certo, da porta estreita. Se não, volta, viu, meu filho? A gente conversou muito sobre aquele nosso amigo, lembra? Ele está na porta larga. Agrava, entendeu, filho? Entendeu, Marcelo? O que tu está colhendo na família aí, responsabilidade é sua também. Abraça. Ó, abraça com muito amor. Senão tem replay. Olha, gente, o que nós não amarmos vai ter replay. Dona Simone, quer falar, Dona Simone? Olá.
Sou eu? Tem orado por aquele que te fez mal? Sim. Eu? Tem? É? Sim. Então pode orar todo dia e querer o bem dele. Joga ele numa estrada de luz feliz com outra. Todas as pessoas, porque a gente nunca sabe para quem mal a gente fez nesse meio. Não Porque importa. as pessoas também elas interpretam de acordo com a história delas. É verdade. Então, às vezes a gente fala alguma coisa, mas a nossa intenção é boa, mas o outro interpreta de outra forma. Não importa. Não importa o outro. Não importa o outro. Porque aí eu vou te corrigir. Não é o teu ato. É a tua intenção que vale. Se você não teve intenção de fazer mal, mas fez, se perdoa. Mas se você não teve intenção de fazer mal e o cara, por seu preconceito, pelas suas transferências, se sentiu assim, isso é um problema dele. Mas ora por ele. Sim, exatamente. Então ele diz para gostar dos inimigos ou amar? Amar. E amar é compreender, ser compreendido, é se doar e respeitar. Gostar dos inimigos é impossível. Eu não gosto daquele que me faz mal, mas eu amo. Entende? Então não fique preocupada com isso. Não, eu não fico preocupada. Eu só acho que assim, a gente acaba rezando Não. por essas pessoas. Eu estou pregando aqui temor a Deus ou respeito à lei do amor? Respeito a lei do amor. Não brinque com ela. Quem quer falar? Eu gostaria. Então diga. É importante, a gente percebe que, nossa, pelo nosso, digamos, instinto, o nosso egocentrismo, a gente sempre tem um papel, a gente se coloca como vítima. Sim. A gente se coloca como o centro do universo em que somos os vitimados. Por isso que quando a gente está no egocêntrico, não entendemos que a lei é de correção. É de reeducação. Então, nós sempre levamos para o lado mal, o lado negativo, o lado punitivo. Na realidade, não é Deus, Deus não pune ninguém, somos nós que punimos e ainda temos a ousadia, né, e o egocentrismo de falar que é Ele que culpa nós, é Ele que nos julga. Então, a importância de nós entendermos que não existe pecado, existe processo evolutivo. Existem erros. Existem erros. Erros que são cometidos durante o processo evolutivo. É isso mesmo. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Errou, levanta. Pelo arrependimento. Congelou tua imagem, Estevam. Parou tua voz. Vamos lá. Nós nos julgamos também. A gente se coloca na posição de juiz. Escuta, se nós todos estamos aqui por uma fração de existência, nós temos uma vida. Nós estamos com uma roupagem dentro de várias que nós tivemos e que vamos ter. Cumprido o parcelamento. Cumprido o parcelamento. Nós temos aqui consciência de tudo o que nós fizemos? Não. Até porque, se a gente tiver essa consciência, é como o Wilson estava falando, a gente não
não vai sobreviver, a gente não vai conseguir aguentar. Então, se nós não temos esse conhecimento, como é que nós somos capazes de nos julgar? Como é que um juiz pode julgar uma causa se ele não leu o processo? Então, nós não temos condições. Nós só temos o quê? Que ter a consciência e a fé de que estamos sob regência de Deus, que é 100% amor, que é 0% juiz. E aí, dentro dessa regência, a gente fala, olha, se está acontecendo isso comigo, é porque eu necessito. Então, se eu necessito, é uma idiotice reclamar. Eu vou tomar um remédio e eu vou reclamar. Eu vou falar do remédio, mas esse remédio está te ajudando. Mas ele é um desgraçado. Eu tenho que ter a consciência, a convicção, a certeza, a tal da fé, a fé raciocinada, não é a fé Emocional. emocional, de que aquilo que está acontecendo, seja lá o que for, seja lá o que o meu ego diz, Tá colhendo. ele de encontro ao que eu queria. Tá colhendo, meu amigo. Você está necessitando para quê? Para crescer, para evoluir, para se lapidar, para poder dominar o próprio egocentrismo e desenvolver a empatia, para chegar aonde? A um dia, como todos nós chegaremos, na cristandade. E quanto mais crescermos, maior é a responsabilidade. E posso falar uma coisa? Nós temos, eu me coloco até, eu sou um professor, eu vivo sonhando com feriado, com festa. Gente, isso não existe. Isso é desse mundo. O mundo espiritual não existe. Não tem sentido você ficar parado. Não tem sentido você não agir no bem. Ajudando pessoas, seres que ainda não entenderam como nós estamos recebendo essa ajuda. É isso, meu. Olha, a fé é acreditar, mas tipo assim, não é acreditar até um certo ponto, não. É acreditar incondicionalmente. E confiar que o que tu tá colhendo é o que você semeou. Parcelado. Eu necessito. Foi um presente que me deram. Foi um presente. Mas o nosso orgulho diz assim, eu apenas o máximo, como eu estou colhendo? Não, porque a nossa visão egocêntrica, instintiva é tão grande que as pessoas não percebem o que estão fazendo. Por isso que diz assim, pai, perdoa você porque eles não sabem o que fazem. Aquele que está te fazendo mal não sabe o que está fazendo para ele. Aquele que está viajando na maionese das suas ilusões está adiando coisas. Porque o parcelamento é obrigatório, isso já vem. Agora, isso, o Jesus, o que ele fazia? Ele adiava um período. Nesse período, nesse ínterim, você pode atenuar amando. Como? Amando. Você pode agravar. Como? Não amando. Você pode adiar? Não. Jesus pode adiar. Pode. Como? Através da intercessão de outros e através do teu próprio amor, da tua própria fé. É o que está mostrando aqui nas curas. Cada cura de Jesus é completamente diferente da outra. Completamente diferente uma da outra. A gente tem que entender isso. Agora, o ideal é a gente quitando essas parcelas. Quitando. Nós temos uma vida aí para quitar isso tudo aí. Que possamos, em cada vida, quitar as parcelas daquela vida e sair com um pouquinho de crédito para outra. Porque se eu levo a crédito para a próxima,
eu vou atenuar aquele parcelamento. Já paguei um pouquinho mais. Então eu já amei. Então Deus não pune a gente. Ele nos reeduca, ele nos obriga a confiar nos desígnios dele. Olha aqui, no jardim de Getsêmani, na véspera de Jesus ser preso, os discípulos todos foram dormir. Ele ficou sozinho. O Jesus, o homem, ele se sentiu altamente só. Tanto que ele falou para os discípulos. E ele sabia que ia ser crucificado. Então ele falou assim para Deus, ó, Pai, afasta de mim esse cálice. Na antiguidade, cálice era aquilo que transbordava. Se você botava vinho, o transbordado do cálice ou era uma alegria intensa ou era uma dor muito intensa. Ele diz assim, afasta de mim essa dor. Quando ele falou isso, ele disse, não, perdoe. Que se faça na minha vida segundo a sua vontade. Olha a confiança, Estevão. Que se faça na minha vida segundo a sua vontade. Ele não precisava ser crucificado, mas por amor a nós, ele foi crucificado para nos ensinar que nós não temos que perdoar ninguém. Nós temos que começar a nos sentir não magoados pelo amor. Nós temos que começar a não nos sentir abandonados, nem traídos, porque as pessoas não sabem o que fazem. Agora, se eu não gostei do que ele fez e não amei, aí eu vou perdoar 70 vezes 7. Então, ele foi na cruz, ele ensinou o corpo dele, o corpo doutrinário dele, tem que ser, nós temos que nos alimentar desse corpo, nós temos que beber desse amor que ele nos ensinou. Porque só assim nós vamos ter nossas vidas atenuadas e até quitados, porque chega de cometer os mesmos erros. Burro é aquele que comete os mesmos erros. E pior, que com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, nós estamos sempre cometendo os mesmos erros. Eu e mais eu. Aí eu estou me amando. Você não tem que se amar, não. Você tem que gostar de você. Você tem que amar o outro. Porque quando você ama o outro, você ama você. Aí eu tenho que me amar. Não tem que se amar, não, porque amar é dar. Amar é dar. Amar não é receber. O instinto quer que você receba, é gostar. Goste de você, cuide da sua saúde, cuide das coisas importantes da sua mente. Isso é gostar de você. Mas amar é amar o outro. Foi para isso que nós nascemos. Nós nascemos aqui para aprender a amar. E isto, o aprender a amar, vai atenuando esses parcelamentos. E muitas vezes adiando. Então, quem recebeu uma graça de Deus aí com emprego, quem recebeu uma graça de Deus na cura de um câncer, faça como Jesus falou. Levanta e anda. Sai da horizontal dos teus erros, vai para a vertical da tua evolução e para de fazer bobagem. Para que coisa pior não te aconteça. Ele falou isso. Quem quer falar? Adilson. Você quer falar alguma coisa, Adilson? Você está falando, eu estou analisando aqui. Alguns anos atrás, eu passei por um pequeno problema. Eu estava muito pesado, eu olhava para o espelho e dizia, esse não sou eu. Não quero essa imagem mais para mim. Só que com a correria do dia a dia, trabalho, nunca tinha tempo para exercício, para nada. E aí, fui fazer um check-up. O médico passou uma ultrassonografia. Aí a profissional passando, disse, tá, eu estou vendo aqui uns cálculos. Eu pensei, que droga de cálculo é esse que você está dizendo que eu falo uma linguagem mais clara que eu estou entendendo. Há umas pedras aqui na sua vesícula. Aí tudo bem. Fui para o médico. Aí o médico virou para mim e falou assim, olha, vai ter que tirar esse negócio daí de dentro de você. Eu falei, o que? Essas pedras? Não, na sua vesícula. Eu saí do consultório com vontade de bater nele, porque ele ia tirar algo de mim. Aquela questão do o que é meu, né? Eu acho que é meu e ninguém pode tirar. E aí eu comecei um processo de me preparar para a cirurgia.
alimentação, tinha que mexer um monte de coisa. Comecei a fazer caminhada diária. Todo dia eu saía de casa 7 horas da noite, dava uma caminhada de 1 hora, estava dentro de casa para tomar um banho e me preparar para dormir. Todo dia fazia isso. Quando voltei na endócrino e que subi na balança, ela viu o peso aí. Quando eu desci, ela falou: não, sobe de novo, eu não estou entendendo aqui. Você perdeu tudo isso? Eu estava com mais de 90 e poucos quilos e tinha caído mais de 20 quilos. Só com esse processo de caminhada, alimentação. E aí, veio depois do processo cirúrgico, eu lembro que o médico que me operou naquela noite, ele operou mais 3 pessoas. Ele chegou lá no meu quarto e falou assim: Adilson, o pessoal levou a pessoa antes para o centro cirúrgico, mas era você agora. O que eu faço? Quer que eu tire ela do centro cirúrgico? Eu falei assim: não, faz a cirurgia dela, depois você faz a minha. Vai ser a mesma coisa, uma ordem ou outra. E assim ele fez. Fiz a cirurgia. Depois que fiz a cirurgia, teve a avaliação, então, graças a Deus, não tinha possibilidade de câncer, qualquer coisa depois. E aí eu voltei para a minha vida diária. E o que eu fiz? Eu mantive a minha dieta, mantive as caminhadas. Depois, em 2021, eu entrei numa academia, eu e minha sobrinha, nós tínhamos feito o propósito de entrar na academia para treinar, para cuidar do corpo. Depois que a gente fez isso, eu continuei, até hoje eu continuo, e continuei me tratando. Por quê? Eu vi o seguinte: eu preciso me manter bem. E uma coisa que o pessoal se assusta, ou fala sem menor vaidade, a minha colega de trabalho falou assim: como você chega plena segunda-feira feliz? Porque eu me sinto feliz. Seja no meu trabalho. Adilson, deixa eu te interromper um pouquinho. Adilson, deixa eu te interromper um pouquinho, querido. Você cuidou muito bem do corpo. E você está dizendo que você chega segunda-feira feliz. Porque é importante cuidar do corpo, mas é importante cuidar disso. Vai para lá e cuida da tua casa. Porque se você não tivesse cuidado dessa sua casa, você ia desistir de tudo isso aí. Entendeu? Muito bom o seu depoimento. Vamos lá. Quem quer falar? Mais ninguém? Vocês são maravilhosos, gente. Nossa, quanta gente perfeita. Diga, Fernandão. Daquela passagem que Jesus estava na sua própria terra e lá ele não conseguiu fazer nenhum milagre, ou fez poucos milagres. Isso é muito normal. Nenhum profeta tem honra na sua casa, ele falava isso. Exato. E aí, por que na sua terra havia tanta incredulidade assim? Eu explico. Olha o que falava. Ah, esse cara aí é o filho do carpinteiro lá do José, pô. Eu conheço ele. Agora ele virou Deus? Meu filho, você sabe onde você não vai ser honrado? Na sua família. Porque se você quiser melhorar dentro da sua família, por exemplo, isso tudo aí é puxação de saco. Agora ele vai para a igreja lá para puxar o saco do padre, o saco do pastor. Agora ele está aí num centro lá. Agora ele está achando que vai. Meu filho, Fernando, ele não conseguiu fazer um milagre onde ele foi criado. Ele nasceu em Belém, mas não foi criado em Belém. Então, por quê? Porque as pessoas conheciam ele. Você acha que as pessoas que vivem perto de você vão aplaudir a sua evolução, Fernando? Poucos. Filho? Não vai. São poucos filhos. Ah, velho, eu te conheço. Ah. Então, é mais fácil um estranho reconhecer a sua evolução, Fernando, que a tua mulher. Que o teu marido aí, para muitos. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Eu não estou mentindo, não. Nenhum profeta tem honra na sua própria casa. Por esse processo de convivência. Porque as pessoas... Eu tenho botado vídeos aí. Hoje eu botei um vídeo sobre amor. Então, eu posso falar uma coisa para vocês.
O que falta nas relações é amizade. Porque se uma relação começa com amizade, o amor que cresce ali é plantado numa profundidade tão grande que vão envelhecer de mãos dadas. As pessoas não são amigas. As pessoas querem ganhos do outro. As pessoas estão buscando ganhos materiais através do outro e ganhos afetivos. As pessoas querem homens bonitos e mulheres bonitas com posição. As pessoas querem ter o seu corpo bonito para conquistar alguém. Vai conquistar gente que cheia de ilusão. Nós temos que ser bonitos aqui por dentro. Quem gostar de mim tem que gostar pela minha alma. Não quero que ninguém goste do meu corpo. Ele vai ficar velho mesmo. Eu tenho uma boa notícia. Daqui a 20 anos, todos vocês estão regadinhos aí. Inclusive o Tiagão. Eu vou ser o primeiro. Então, que tal a gente parar de ter ilusão que alguém vai fazer vocês felizes? Hein? Vai para a estrada que você quiser. Que aí na estrada, é como o Buda diz, vai, em vez de atravessar o rio na vertical para a sua evolução, você entra no rio, a água está tão gostosa, fica boiando e olhando para o céu. Ah, que homem bonito! Olha que homem maravilhoso! Olha que coisa fantástica da minha vida! Só que tem que o rio da vida vai te levando de costas. Tem uma cachoeira de 100 metros, lá de 30 metros. Tu vai cair e vai se ferrar. Porque é isso, gente. Nós estamos vivendo um mundo de ilusão. Tem uma má notícia. Todo mundo está colhendo seu parcelamento. Mas cuidado. Pode ser atenuado. Pode ser agravado. Mas pode ser adiado pelo teu mérito. Quanto mais amor você tiver, mais adiamento você tem para que você ame mais. Entendeu, dona Poliana? Tudo certo ou tudo errado na sua vida, Poliana? Hein? Tudo errado, né? Tá tudo certo. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então joga essas chupetas fora. Joga essas chupetas fora e para de ui, ai, ai, ai. E dá um sorriso bonito e vai cuidar da sua vida. Sim. Uma nova fase, Tá um bom? ciclo. Tá bom? Isso. Nosso objetivo é pagar todos os parcelamentos, quitar todos eles. Podemos parcelar o mais rápido possível ou o mais lento possível. Então, oi? Fala, Ana Paula. Pode, meu amor. Eu achei muito bonita essa passagem da cura da sogra de Pedro, onde ela não pediu nada, né? E o que me veio, né? Eu achei muito bonita, porque existem diferentes formas de nós aproximarmos de Deus, né? Do amor de Deus. Porque a gente não precisa falar. E me veio uma frase que você sempre fala, né? Faça pequenas coisas. De uma forma grandiosa. Mas, Ana Paula, fé é um canal que liga a Deus, mas que liga o canal é o diâmetro do amor. Você não precisa pedir. Se você tem mérito, vem. Entende? E aí o que me veio, né? Aquela passagem que Deus, ele tem uma morada muito especial dentro de nós, onde os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas Deus, ele tem preparado algo muito lindo. Ah, sem dúvida. Então você vê que, às vezes, e como você disse, né, dos pacientes, que muitas vezes você curou, né, a fé deles curou, claro, através da sua intercessão. Então, o quanto nós podemos praticar a partir de agora, com um olhar, com uma oração, Ah, sim. que a gente vê que está precisando, né? Um olhar cura, um abraço cura, uma boa escuta cura. Você vê isso no consultório, Ana. Você vê isso. Gente, Nós podemos curar as pessoas a partir de agora. mas se nós somos curadores do outro, é porque nós começamos a ser curadores de nós. É lindo. Isso é lindo. Tá, meu amor? Você é maravilhosa. Olha, já passei 2 minutos, peço perdão. Eu acho que o dia hoje foi grandioso. Eu vi muita gente quieta, mas isso é para refletir. Todo mundo está vivendo parcelamento. Cristo perdoa os nossos pecados, adiando eles. Ele perdoa sim. O adiamento é um perdão
momentâneo. Ele dá um prazo maior para você. Mas se você não demonstrar amor nesse ínterim, vai agravar. Tá claro isso? Amo vocês, o Dia do Amigo. Sinto o meu abraço amoroso. Queria dizer que eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Domingo que vem estaremos na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, para fazer mais um estudo profundo. Hoje foi a 4ª aula introdutória. Eu roubei uma aula, mas depois eu vou compensar essa aula, porque era a hora de falar esse tema. Quarta-feira nós temos lá a nossa estrutura. Eu queria falar isso para vocês, de mentoria, de 3 às 4h30. Sempre temas desse naipe. Eu estudei isso aqui de uma forma mais simples na quarta-feira. E eu queria falar uma coisa para vocês, que eu nunca falei aqui. A Escola de Amor e Vida, a gente não cobra nada. Mas quem quiser fazer uma contribuição, porque ó, eu pago o estúdio aqui, ó. Eu pago um operador de estúdio, eu pago para ser gravado, eu pago para ser editado. Isso tudo custa. Eu não estou pedindo ajuda. Que vocês possam oferecer com o coração de vocês, é só ligar lá para a escola, falar com a Marcela, com uma menina lá, disse assim, eu queria fazer uma contribuição na escola. Pode ser R$10 por mês, pode ser R$1 por mês, pode ser R$0, não tem problema. Cada um dá o que pode dar. Nós não estamos exigindo isso, mas tudo que vier de contribuição para financiar isso é muito importante, porque a gente paga salário para pessoas para ajudar a gente nessas propagandas, a gente paga tudo isso. Isso tudo tem um custo material. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Quem não puder pagar, não paga nada. Eu também sempre banquei isso aqui, tá? Eu não estou preocupado com isso. Mas eu acho que é importante também a gente aprender a dar alguma coisa. Porque é dando que a gente vai receber, né? E vocês, eu acho, se você acha que você está recebendo e vale alguma coisa, ajuda nesse processo aqui, que sempre vai ser bem visto. Faz parte da escola de psicanálise a gente também oferecer alguma coisa melhor para os alunos. Mas eu me senti muito feliz de estar aqui com vocês e me senti na obrigação de falar isso para vocês, tá bom? Convidem pessoas, tragam os encostos para cá, que serão sempre muito bem-vindos. Amo vocês, domingo que vem, quarta-feira para quem quiser, sexta-feira lá nas orientações de caso, alunos e profissionais, estaremos juntos. E vou dar aula na terça-feira, vou dar aula na quarta, vou dar aula na quinta. Segunda-feira eu vou começar às 10, vou até 6 da tarde. Não tenho aula, mas apareceu mais uma pessoa hoje precisando de ajuda e eu vou atender no final. Vai ser 8 horas de trabalho, mas com muito amor no meu coração. E eu vou dizer uma coisa para você, eu não me canso. Eu não me canso. Eu estou sempre feliz, estou sempre disposto para ajudar. Amo vocês aqui, ó. Aquele abraço no coração de vocês. Não me queiram mal, tá? Eu também preciso da oração de vocês, porque eu sou humano igualzinho a vocês, tá bom? Um beijo para todos. Arrudão, estou te vendo aí. Um beijo para todos. Beijo.